Praise the Lord, my lords, the mightiest, Louvado mightiest seja o prophets of Senhor, the meus Lord. senhores, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, que poderosa oportunidade de vir até vocês hoje. E nós estamos falando a respeito da vinda do Messias. O Senhor falou comigo a respeito da vinda do Messias. E esta é a missão que nos leva através de todo o globo para preparar as nações e dar a cada pessoa a oportunidade de se preparar bem para a vinda do Messias. E esta hora é muito crítica, especialmente porque este é o tempo de qualidade mais importante da igreja, quando alguém está realmente trabalhando na sua salvação e mudando o seu destino. Então, nesta hora, as nações estão recebendo a oportunidade até mesmo de ouvir o glorioso anúncio da gloriosa vinda do Messias. E nesta noite eu quero falar a respeito de como alguém pode viver sua vida nesta terra com uma informação total de que esta vida nesta terra é temporária. E eu tenho a oportunidade de falar e de saber a respeito da eternidade de muitas pessoas. E eu posso ver aqueles que vão entrar, como vocês sabem, eu vejo com os olhos do Senhor. Então, algumas vezes, vocês sabem que o clamor do meu coração é: será que esta pessoa pode mudar o seu destino? E nós sabemos, e nós lemos muito bem na Bíblia, no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, do versículo 13 ao 18, o Senhor estabelece aqui um padrão muito importante para a gloriosa vinda do Messias. E ele diz: ele diz, irmãos e irmãs, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem em Cristo, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Então ele diz no versículo 14, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então cremos também que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormem. Tremenda promessa, muito ousada aqui. And are left till the coming of the Lord will certainly not precede those who have fallen asleep. Versículo 15, porque nós vos dizemos pela palavra do Senhor,
que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem no Senhor. For the Lord himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, the trumpet call of God. No 16 ele diz: pois o próprio Senhor descerá do céu, dada a sua palavra de ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E ele diz: e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Esta é uma promessa tão astronômica, uma promessa tão chocante e tão ousada, quando o próprio Deus promete que Ele mesmo, pessoalmente, Ele vai descer do céu e vem buscar pessoas aqui da terra. Para tirá-los da terra. Então ele diz no versículo 17: então, depois disso, os que estivermos vivos, teremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares. Novamente, uma promessa muito poderosa e corajosa, ousada, que o Senhor está dizendo que fisicamente Ele vai tirar pessoas da terra e vai levá-los ao encontro deles aqui em cima, nos ares. Kiahidi ya kwamba siku moja atakuja kuwachukua watu kimsingi kiasilia, ili kwamba apate kuwa naye huko juu katika mawingu. Ele está prometendo que há um dia quando Deus vai sair de dentro do céu e virá para a terra aqui em cima e vai levar o seu povo fisicamente para fora da terra. Então, um povo fisicamente vai desaparecer da terra e será levado para a glória, para dentro do céu. Na kuwachukua watu walio wake, na kisha atawachukua kuwapeleka mbinguni. Watu kimsingi wataondoka, watapotea toka duniani. E então ele diz: então nós estaremos com o Senhor para sempre. Então ele faz esta tremenda promessa da eternidade para nós aqui. Em outras palavras, não importa mais nada agora, você estará com o Senhor para sempre, eternidade com Cristo. Aonde quer que Ele vá, você estará com Ele inseparavelmente, para sempre. Na milele, kwa maneno mengine, umilele pamoja na Kristo. Popote aendapo, akienda katika Yerusalemu mpya, akienda kila mahali, tutakuwa pamoja na Kristo. Yashangaza. Para que você nunca jamais seja separado do Senhor novamente, eternamente. E ele diz: portanto, encorajai-vos uns aos outros com estas palavras. Então vocês veem muito claramente, povo abençoado, nesse texto, que é uma escritura líder a respeito do arrebatamento da igreja, o evento que nós fomos enviados para anunciar para a terra. O Senhor está vindo muito claramente para dizer que vocês precisam tomar muito cuidado, porque a sua vida aqui não é permanente, ela é temporária.
Então, portanto, vocês precisam planejar sua eternidade. Você precisa usar o seu tempo nesta terra de uma forma de qualidade para você poder preparar a sua eternidade. O lugar onde você vai passar a sua eternidade. Mwafaka kabisa ili kwamba tupate kujiandaa na kujipanga kwa ajili ya umilele wetu. And in Hebrews chapter 9 it says the following. Na kwenye kitabu E cha em Ibrania, Hebreus Kristo capítulo anasema yafuatayo. 9, ele diz The o book of Hebrews, seguinte. if you turn with me there, blessed people, Kwenye No kitabu livro de cha Hebreus, Ibrania, se ukigeuka você pamoja abrir nami pale comigo watu lá, povo wabarikiwa, abençoado, chapter 9 verse 27, he reiterates the same capítulo very 9, versículo important 27, truth to this ele generation. ressalta, ele levanta aqui a mesma mensagem tão importante para esta geração. kabisa kwa kizazi hiki About life on this earth being temporary. So you need to use it A respeito da vida nesta terra ser temporária, você precisa usar para se preparar para a vinda do Messias. Ni muda mfupi. Hivyo basi mnahitaji kujiandaa vyema kabisa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia katika siku ile ambayo nimeiona mwenyewe, nimeiona mara kadha wa kadha. And it says here in the book of Hebrews chapter 9 verse E ele 27. diz aqui, Na anasema no hapa kwenye livro de kitabu cha Hebreus, Ibrania capítulo sura 9, 9, versículo mstari 27, 27, It says, just as man is destined to die once, and after that face judgment, ele diz, da mesma forma como ao homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso Christ o will juízo, sacrifice once to take away the sins of many people. So Christ will sacrifice once to take away the sins of many people. vivyo hivyo, Kristo e assim também Cristo foi oferecido uma única vez como sacrifício para tirar os pecados de muitos, naye atakuja mara ya pili e ele aparecerá uma segunda vez, But to bring salvation to those who are waiting for him. não mais para tirar o pecado, mas para trazer salvação para aqueles que o aguardam ansiosamente. Novamente, o Senhor vem muito claramente aqui para dizer que a sua vida nesta terra é temporária. Ela já está determinada, não é para sempre, ela é curta, ela é temporária e o tempo aqui já está definido. Sio muda mrefu, sio ya kudumu, bali ni muda mfupi. Que quando a sua vida na terra é tão curta como ela é tão temporária como então é melhor você gastar tempo de qualidade nesta terra para se preparar para a sua eternidade. Hivyo basi ni heri ukapata kuchukua wakati wako mwafaka ili kwamba upate kujiandaa kwa ajili ya umilele wako. That is the founding statement. That is the foundation. Esta é a declaração fundamental da missão na qual o Senhor nos colocou para preparar vocês para a eternidade. Ili kwamba tuje kwenu, ili kwamba tupate kuwatangazia mjiandae kwa ajili ya umilele. And he says in the book of Ecclesiastes chapter 11 verse 3, still underscoring the same E ele point, diz no livro de Eclesiastes, ainda a razão, enfatizando a razão pela qual nós viemos até vocês, nós viemos do reino de Deus, nós viemos para prepará-los para o reino de Deus, porque a vida nesta terra é curta, ela é temporária e ela vai chegar ao fim. Ya kwa nini tulikuja moja kwa moja kutoka katika ufalme wa utukufu mbinguni ili kwamba tupate kuja kuandamini kwa ajili ya ufalme wa utukufu wa Mungu. Kwa nini? Kwa sababu maisha hapa duniani ni muda mfupi. É por isso que estas escrituras são tão poderosas, porque elas podem te ajudar a desenvolver, a pôr o seu foco, porque tudo nesta terra, tudo que acontece nesta terra é para tirar o teu foco do reino de Deus. Na ufalme wa utukufu wa mbinguni, kwa sababu mara nyingi maisha hapa duniani yanaweza kukufanya upoteze lile lengo, ule mtazamo wa ufalme wa mbinguni.
there is so much distraction that the devil throws at the Christians. Há tanta distração que o diabo joga sobre os cristãos, de tal forma que a humanidade acaba nunca focando naquilo que mais importa, naquilo que é mais importante. Asije akalenga katika ufalme wa utukufu mbinguni ambayo ndio ya muhimu sana kabisa. And that's why the Lord sent us to the nations, sent us to you, to be able to É activate por in isso you que o Senhor that nos original intent enviou for which às He nações e created para man, vocês, to prepare para for the glorious que kingdom você of God. saiba qual é a intenção original que Deus nos enviou para preparar vocês para o reino de Deus. Alimuumba mwanadamu ili kwamba mwanadamu apate kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Mungu. And that's why in Ecclesiastes chapter 11 verse 3 says, if clouds are Por full isso of que em water, Eclesiastes they 11:3 pour ele rain diz: upon the earth. quando as nuvens estão cheias de água, elas derramam chuva sobre a terra. Hunyesha mvua juu ya nchi. Whether a tree falls to the south or to the north, in the place where it falls, there will it lie. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar onde ela cair, lá ela ficará caída. Isto é sério, povo abençoado, que o Senhor possa enviar alguém que foi prometido na Bíblia e ele aparece nesta era com máximo poder, com marcas bíblicas que foram prometidas, levantando aleijados, abrindo olhos cegos, sacudindo e colidindo as estrelas de nêutrons. E então ele lê esta escritura para vocês. A escritura que diz que finalmente a morte vai arrastar as pessoas. As pessoas vão morrer se o arrebatamento não acontecer. Halafu mtu huyo anakuja na vitambulisho vyake hasa kabisa vya Biblia, na kisha anafungua mbingu, mvua inanyesha na kufukunua viwete, na kisha kugonganisha nyota za neutroni, na kisha mtu huyo anakuja kuwazungumzia kuhusiana na ufalme wa utukufu wa mbinguni na kuwasemea maandiko kama haya ya kwamba mahali ambapo mti unaanguka, hapo ndipo mti huo unadumu milele. That is serious. One that Isto é sério. Alguém que pode chamar Deus Pai em uma era moderna, e Deus desce do céu na sua nuvem antiga que moveu os israelitas para fora do Egito, para a terra prometida. Aquele que pode chamar Deus neste tempo, e Deus vem e capturado em câmera. Então ele lê para vocês uma escritura que diz: cuidado, a vida nesta terra é temporário e todos vão ter que enfrentar a morte. Então, o que importa é de qual lado da morte, de qual lado da morte você estará, de qual lado da eternidade você vai cair. Mungu Baba mwenyewe kushuka. Mungu ambaye aliwaongoza wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri hadi katika nchi ya ahadi. Que alguém nesta era, um profeta prometido na Bíblia, que tem as marcas descritas na Bíblia, ele aparece nesta geração. Ele chama Deus Pai para descer do céu. Ele chama a nuvem de Deus que tirou Israel do Egito para a terra prometida. E ele levanta aleijados, colide as estrelas de nêutrons, abre olhos cegos e ouvidos surdos. Isto é muito sério, povo abençoado. O Senhor está nos enviando para vocês para te advertir que a vida nesta terra é temporária. Qualquer que seja o tipo de vida que você vive na terra, você tem que pensar na eternidade. Porque as pessoas estão desfrutando da vida nesta terra, eles esquecem a respeito da eternidade. E isso é uma tragédia. Na kwa hivyo basi, chochote ambacho unafanya hapa duniani unapaswa kuifanya ukitazamia katika ufalme wa utukufu wa mbinguni. This is serious. Isto é sério. Very serious, blessed people. Muito sério, povo abençoado. And he says
that therefore E ele it diz, matters very much portanto, what you do while you're on this importa earth. muito It matters o que very você much how faz you live enquanto your life você while está on this nesta earth. terra. Especially Vai after the importar time when the voice muito of God, Yahweh o que himself, você faz is com a sua upon the vida earth. nesta It terra, matters very much especialmente whether you quando a obey voz that do voice próprio Senhor Deus or Yahweh you está sobre a terra. disobey that voice. That really Isto determines importa your se você vai eternity right there. obedecer esta voz ou desobedecer esta voz. Isto é o que vai determinar a sua eternidade. Duniani hasa kabisa, wakati ambapo sauti ya Bwana mwenyewe iko hapa duniani, sauti ambayo inatangaza kuhusiana na kuja kwa utukufu kwa Masia, inajalisha sana kabisa. Ikiwa utaitii hiyo sauti, ni wapi ambapo utadumu katika umilele wako? This is such a critical standard of God that he has now set on the earth. Este é um padrão tão crítico de Deus que ele estabeleceu na terra, porque os aleijados estão andando, os cegos estão enxergando, os surdos estão ouvindo. Novamente, aleijados andando, surdos ouvindo, cegos enxergando, e muitas maravilhas, nações estão sendo julgadas pelas palavras da minha língua. Então está totalmente estabelecido que Deus está falando com uma geração e advertindo-os de que a vida nesta terra é muito curta, o Messias está vindo. Ameweka katika dunia kwa wakati huu ambapo viwete wameamuka na kutembea, vipofu wameona, masikio ya viziwi yamezibuka na kusikia, mabubu wanaongea na maajabu mengi kabisa yametendeka. Hivyo basi Mungu Baba mwenyewe anazungumza kwa wazi kabisa kuhusiana na jinsi ambavyo utaamua kuishi maisha yako hapa duniani, na kwamba maisha ya hapa duniani ni muda mfupi. And it says in 2 Samuel chapter E ele 14, diz verse 14. em Na anasema kwenye kitabu cha Samueli wa pili, sura ya 14 mstari wa 14. Samuel, In our message tonight, in our evening bread, na nossa on this mensagem tremendous day, desta noite, Katika no ujumbe nosso wetu pão siku ya leo, noturno katika deste mkate wetu tremendo wa jioni, dia, katika siku hii ya segundo ajabu leo, Samuel, he says, like water 14, spilled on the ground, which cannot be ele recovered. diz, So we assim must como die. a água derrama no chão e não pode ser recuperada, assim também nós temos que morrer. ardhini isivyoweza kuzendeka tena, vivyo sisi kufa ni lazima. We must die. That is serious. Nós temos que morrer, isto é sério. But God does not take away life. Instead, he devises Mas ways Deus so that não the vanished pode person tirar a may vida, not remain a não ser estranged from him, estranged from him, a stranger from him. Lakini Mungu haondoi uhai. Mas Deus Badala não yake, tira a yeye vida. hufanya njia. Pelo contrário, Inafanya Ele cria anapokuwa meios akibaki para que akiwa aquele que foi banido amefarikishwa não naye. permaneça afastado dele. 2 Samuel 14:14. Isto é sério, povo And abençoado. today, in a tremendous dream, E hoje, Na leo hii, katika em ndoto tremendo kuu ajabu, sonho, the Lord took me again to a country. o Senhor me levou Bwana novamente tena a um alinipeleka país, kwenye taifa, And this country is Brazil. na taifa e hili este ni país Brazil. é o And Brasil. then again, the two prophets of Yahweh, E então, novamente, os dois profetas de the Yahweh, one in the physical body was standing facing the leopard. He showed up the aquele que leopard, the estava enemy no himself. corpo físico, ele estava bem de frente para o leopardo. Ele estava enfrentando o inimigo, o próprio leopardo. Another time. Kwa mara nyingine Foi tena, uma outra vez, And mais uma usually, vez. the one in the glorious body is the one who stands E normalmente, aquele que está no corpo glorioso, aquele que fica do lado de trás, das costas do leopardo, de forma que o leopardo não pode vê-lo. Ni kwamba huyo chui huenda asimuone. So as the leopard is thought, My Lord, the phone has cut, please. okay. Out on? Yes, my father, please. Okay. So again, in the middle of Então, that tremendous vision. So today Bem again no we had meio a desta vision, tremenda visão. Então, novamente, hoje nós tivemos a uma very visão, powerful vision. uma visão muito I know that poderosa. they are coming to my phone. Don't think that means the phone is cut. There is someone trying to log into the email which Machere can handle. Yes. So, well,
Well, but again today, in a tremendous Mas vision, novamente hoje, em uma tremenda visão, the Lord did place his two prophets face to o face to Senhor confront the leopard. colocou os seus dois profetas face a face para confrontar o leopardo. And the one that is in the physical body faces E the aquele leopard. que está no corpo físico, ele está de frente, ele está encarando o leopardo face a face, assim. uso kwa uso namna hii. The glorious body is normal, the one that's at the back of the leopard, so that the leopard is not able to see. Aquele que está no corpo glorioso, normalmente ele é aquele que fica atrás do leopardo, de forma que o leopardo não pode vê-lo. And so, the one Então, in the glorious body, when the Lord now takes us to aquele que Brazil, está the no one in the corpo glorious glorioso, body, quando o then Senhor agora receives nos leva ao I Brasil, received aquele que instructions está from the Lord, no saying, "Strike the corpo leopard glorioso, and cut novamente eu it in two." recebi instruções do Senhor, ele disse, golpeia o leopardo e corta ele em dois. Corta ele no meio. And the Lord told me to strike the leopard. Porque o Senhor me disse para golpear o leopardo, para And I atacá-lo. had a flaming sword in my hand right away. E eu tinha uma espada flamejante na minha mão, a And I propósito, struck him. This time I struck him. e eu golpeei ele. Desta vez, eu golpeei ele. And he escaped. E ele escapou. But I struck him very, very hard at the Mas middle eu of the back, golpeei or, of ele his back. muito, muito forte, bem no meio das costas. And so, Então, when those people, again, in that vision, you bem, see that povo I abençoado, novamente naquela visão você strike the vê leopard. que eu golpeei o leopardo. Katika maono hayo, maono ya kwamba ninampiga huyu chui, I strike the leopard. Eu golpeei o leopardo. And the Lord is speaking there Eu about the ataquei time ele. that is coming. E o Senhor está falando lá a respeito de o tempo que está vindo, ao tempo difícil que está vindo sobre a terra, assim, quando haverá um confronto, um choque face a face com o inimigo. unakuja ambapo Bwana atawaweka manabii wake wa kutisha wakabiliane moja kwa moja na adui. But he's saying here in the scripture, Samuel chapter 15, verse 14, Mas ele diz aqui na escritura de 2 Samuel 14:14. it says that like water spilled on the ground, we Ele cannot be diz. recovered. So we must die. This life is short, is temporary. Então ele está falando que esta vida é curta, é temporária, ela terá fim. Ele diz, tão certo como não se pode recolher a água que se espalhou pela terra, assim nós teremos que morrer um dia. Essa mensagem tão importante para as almas das nações. Então o Senhor está dizendo muito claramente aqui, que assim como a água se espalha pela água, não pode ser recolhida, assim o homem vai ter que morrer. Então aqueles que estão vivos, por favor, comece a pensar sobre a sua eternidade. Comece a pensar sobre onde você passará a sua eternidade. Porque uma vez que a morte chega, não tem como voltar. É como a água que espalha pelo chão, não pode ser mais recolhida. Comece a planejar onde você quer passar a sua eternidade, porque os mensageiros que estão anunciando a vinda do reino de Deus já estão aqui e eles estão fazendo com poder. Eles estão anunciando a vinda do reino de Deus com poder. Kuhusiana na kuja kwa huo milele wamefika tayari na wanafanya hiyo na nguvu kuu kabisa kabisa na maajabu makubwa. Nós estamos anunciando a vinda do reino de Deus com tanto poder. Kwa ufalme wa Mungu na nguvu kubwa za ajabu. Então,
while you are alive here, you need to plan for Então, your enquanto eternity você está in vivo glory. aqui, você precisa planejar a sua eternidade na glória. And that's why in the book of 2 E é por isso Corinthians, in our que no series livro of de scriptures that I'm using 2 to build up this, Coríntios, nesta série de escrituras que eu estou usando para construir esta mensagem, 2 Corinthians chapter 5, I'm reading 9 and 10, it says, 2 Coríntios capítulo 5, eu vou ler os versículos 9 e 10. it says, Ele so we make diz: it our goal to please him, whether we are at home in the body or away from it. Por isso, o nosso único propósito é agradá-lo, quer estejamos no corpo ou quer estejamos fora do corpo. Este é um conselho tão poderoso para uma geração como esta, que com o anúncio da vinda do reino de Deus, a vinda do Messias, a coisa mais prudente para fazer é ter certeza de que você vai viver para agradar Jesus em uma base diária, quer você viva na terra, quer você viva esteja no céu. Ou seja, se você viver aqui para agradá-lo, então você vai agradá-lo eternamente. Também, uko hapa duniani ama uko katika mbinguni, tunaishi kumpendeza milele. And so he says very clearly, então, ele diz muito claramente que nós temos que ter o nosso alvo, agradar a Jesus. Nós temos que ser santos o tempo todo. Então, se nós fizermos o nosso único objetivo, agradar o Senhor Jesus aqui, então com certeza nós o agradaremos por toda a eternidade. E no versículo 10 de 2 Coríntios, capítulo 5, ele diz o seguinte: ele diz: pois todos nós temos que comparecer perante o tribunal do juízo de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, enquanto está no corpo, quer sejam boas, quer sejam más. O Senhor vem muito claramente para dizer que há consequências para cada ação. Então, a forma como você vive nesta terra vai importar tanto por toda a sua eternidade. E é por isso que no livro de Romanos, se tivermos uma oportunidade, no livro de Romanos, ele diz, Romanos, capítulo 14, versículo 8. If we live to the Lord, and if we die to the Lord. Whether we live or we die, we belong to the Lord. What an awesome position to take. Posição maravilhosa para tomar enquanto estiver nesta terra. Ele diz: se vivemos, nós vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, nós pertencemos ao Senhor. O Senhor deixa muito claro que ninguém vai viver aqui para sempre, então você tem que decidir ou como você vai viver a sua vida aqui na terra, e isto vai determinar onde você passará a sua eternidade. É por isso que no livro de Eclesiastes 3, 12, 7, a mesma escritura vem e fala muito claramente aos ouvidos desta geração.
Because it says, Ecclesiastes 12 verse 7 Porque says, ele diz, and the dust Eclesiastes returns 12:7. to the ground it came from, and the spirit returns to God who gave it. There will be an end to this life. Haverá fim para esta vida, porque ele diz no versículo 7, o pó volte à terra de onde veio, e o Espírito volte a Deus que o deu. A vida nesta terra vai acabar. He's saying the dust will return to the Ele ground está it came dizendo from. que o pó voltará ao chão, à terra de onde veio. O seu corpo voltará para o chão de onde ele veio, para a terra. E o Espírito voltará para Deus que o deu, para ser então julgado. Mas isto é o que nós essencialmente vimos no livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Esta é a escritura que o Senhor estabeleceu como a consequência da rebelião e do pecado, na qual a humanidade toda caiu quando Adão e Eva pecaram. E então a consequência deste pecado foi a morte. Basi mshahara wake ukawa kifo. Ele diz, Gênesis 3:19, com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que você volte à terra, visto que dela você foi tirado. Porque você é pó, e ao pó voltará. Isto é extremamente sério, povo abençoado. O Senhor nos enviou para a terra para advertir esta geração de que a sua vida na terra é muito curta, o reino de Deus está vindo, o Messias está vindo e este mundo vai chegar ao fim. E ele diz que se você se recusar a obedecer a voz que Deus enviou, a voz de Deus, Ele veio na sua nuvem e nos envolveu para confirmar e afirmar para vocês que nós viemos de Deus, nos transfigurou para afirmar e confirmar para vocês que nós viemos do céu. E se você falhar em ouvir esta voz que está falando na terra, você vai ter que sofrer na terra, no inferno. Se você falhar em ouvir esta voz, porque comprovadamente vem de Deus, é a voz de Deus, você vai acabar no inferno. Kama utakosa kutii sauti hiyo, basi hakuna tena lolote ambalo unaweza kufanyiwa, ama hakuna lolote ambalo unaweza kusaidiwa. Porque ele diz, o livro de Hebreus 10, 26. Hebreus 10, do 26 ao 27. E nós deliberadamente continuarmos a pecar, se nós deliberadamente continuarmos a pecar, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado, mas somente uma terrível expectativa de fogo consumidor que vai consumir os inimigos de Deus. Isto é sério, povo abençoado.
Então, se nós pegarmos as escrituras que nós lemos agora, de que a vida nesta terra é temporária, você parar para pensar na sua eternidade e então começar a se preparar para o lugar onde você passará a sua eternidade, você vê que o que o Senhor está dizendo é que a morte é inevitável, já tem um encontro marcado, já está marcado, já está determinado. É isso que nós estamos vendo agora. E ele diz que o que nós vimos até agora é que toda a humanidade tem, eu vou repetir, toda a humanidade tem que passar pela morte, experimentar a morte. É por isso que é importante entender que qualquer que seja a sua vida nesta terra, temporário vai acabar e você tem que agora começar a pensar na vida longa, a vida que não acaba, a vida eterna. E ele diz, it is only once. When you are living on this earth, you are going to live only once. Que quando você vive nesta terra, você vai viver somente uma vez. Então, use muito bem o seu tempo, use um tempo de qualidade para se preparar para a eternidade. Porque ele diz que todo homem, Hebreus 9, do 27, que todo homem viverá somente uma vez nesta terra. Todo homem vai passar somente uma vez. Então, terá que morrer e prestar contas. Kabisa ukijiandaa kwa ajili ya milele wako, kwa sababu anasema kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 9 mstari wa 27 ya kwamba wanadamu wote hufa mara moja tu, na kisha baada ya kufa kukabili hukumu. Kwa maneno mengine, kila wanadamu wanaishi mara moja tu. Hivi basi anasema kwamba ishi maisha yako vyema kabisa ukipangia umilele wako. Quando eu olho muitas pessoas desta terra, muitos cristãos, eu vejo eles desperdiçando tempo muito valioso, desperdiçando tempo nas igrejas onde eles estão recolhendo dinheiro, a imoralidade é desenfreada, fazendo outras coisas, enquanto os pastores tentam te conduzir para o reino deste mundo, e eles estão desperdiçando o tempo de qualidade aqui. Então ele diz, você tem que usar muito bem a sua terra, a tua vida nesta terra. Você tem que usá-la muito bem para se preparar para o reino da eternidade. Eles desperdiçam tempo com a imoralidade. Eles desperdiçam tempo em igrejas onde alguém está ensinando eles como viver melhor nesta terra, como se não houvesse nenhuma perspectiva de eternidade. Mas o que nós vemos agora é muito claro. Que todos nós somos peregrinos, estrangeiros nesta terra. Nós somos literalmente exilados nesta terra. Aqui não é o nosso lar. Nós estamos de passagem, somos forasteiros, somos inquilinos nesta terra. Então nós temos que nos preparar para a nossa transição. Quando nós formos transferidos para o nosso lar eterno, para o lar eterno dos justos, nós temos que nos preparar para esta transição. O Senhor veio muito claro até agora nas escrituras que eu li para vocês. Ele veio muito claro agora.
que nós somos forasteiros, nós somos exilados nesta terra. Estamos no exílio. Quanto mais cedo você perceber que esta vida não é o seu lar permanente, melhor para vocês, para se preparar para a sua eternidade. É por isso que no livro de 1 Pedro 2:12 ele diz o seguinte: ele diz, amados, versículo 11, 1 Pedro 2:11. Amados, eu insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Que vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a sua alma. Among the pagans, that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day he visits us. Para que, pela maneira exemplar com a qual vocês vivem entre os pagãos, daquilo que eles acusam vocês de praticarem o mal, eles observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua visitação. Então, essencialmente, a instrução está bem aqui. Então, se de fato somos estrangeiros, então nós temos que tomar muito cuidado de nos abster dos desejos pecaminosos da carne, que na verdade vão nos lançar no lago de fogo. Há uma voz na terra agora. A voz do Senhor está sobre a terra, está sobre as águas, e Ele está anunciando para a terra inteira que o Messias está vindo. Arrependam-se, apartem-se do pecado e sejam santos. Isso é uma coisa prudente para fazer se você realmente se importa de ser um peregrino, um forasteiro aqui, apenas um inquilino nessa terra. Na kusema ya kwamba tubuni kwa maana Masihi yuaja. Hivyo basi, iwapo wewe ni mtu mpita njia, msafiri hapa duniani, wapasa kujiandaa kabisa kwa ajili ya kuja kwa ufalme huo wa mbinguni wa Masihi. Então, ele veio muito claramente que a vida nessa terra é temporária. Vocês são simples inquilinos estrangeiros. Vocês estão de passagem. Vocês são apenas peregrinos. Muitos cristãos pereceram porque tentaram se estabelecer nesta vida, nesta terra. Se acomodaram nesta terra. E eu vejo muitos cristãos tentando cometer este erro de tentar viver nesta terra como se fosse sua habitação permanente, seu destino. Esta é uma forma trágica de viver. Somente considerando esta terra como a sua habitação. E o Senhor nos advertiu muito criticamente. Se você pegar, por exemplo, a escritura que nós lemos de Eclesiastes 11:3 ou Hebreus 9:27, ele nos advertiu tão claramente de que depois da morte vem o juízo de Deus. Bwana ametuonya vyema kabisa ya kwamba baada ya kifo basi huja hukumu ya Mungu. Em outras palavras, o Senhor está advertindo esta geração de que a morte não é o fim da sua vida. A prestação de contas adiante de todos aqui, quando Deus vai te perguntar como que você viveu a sua vida aqui na terra.
ya kwamba baada ya kifo Bwana atakufanya wajibike. Je, ni vipi ulivyoishi maisha yako aliyokupatia hapa duniani? So that's why now it connects us Então, to the book of é 1 por isso Thessalonians, que chapter isto 4, nos 13 to 18, conecta the ao scripture livro on the de rapture we 1 read. This is now our Tessalonicenses connection to that scripture of rapture. 4, do 14 ao 18, a escritura que fala do arrebatamento da igreja, que nos conecta com o arrebatamento. Because now you see very clearly, he's essentially Porque agora saying vocês veem muito that claramente que ele está essencialmente dizendo que o fato de que a morte não é o fim desta vida e depois da morte é a prestação de contas. Então, os cristãos têm que encarar a morte como uma passagem. And that's why to us Christians, death É por is isso to fall asleep. Is considered as que falling asleep. para os cristãos, Because para nós life, cristãos, é dormir, your life é como does se not você end at death. adormecesse, There is accountability porque ahead of us. na vida, a vida não acaba com a morte. A morte é apenas um sono. Então, depois desta vida, depois da morte, haverá prestação de contas. And that's why in the book of John, chapter 11, if you get a É chance por to read isso from verse 11 que no to 26, livro de it says the João following. 11, se você puder ler do 11 ao 26, ele diz o seguinte: I am going to read. I'm going to read verses 25 and 26 because of time. eu vou ler o versículo, somente o 25 e o 26 por causa do The tempo. book João of 11, John, 25 e chapter 11, the 26. death of Lazarus. João 11, 25, a morte de Lázaro. Ele diz, Verse 25, John 11. versículo 25 de João 11, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. He who believes in me will live even though he dies. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. And whoever believes in me will never die. E aquele que Whoever vive lives and believes in me will never die. e aquele que crê e aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Isto é tão claro, povo abençoado, Death is not the end of this life. And that que a morte after não é o there fim will be desta judgment, vida, there will be que accountability. depois So desta it really vida matters haverá how you juízo, live. haverá prestação de contas, então realmente vai importar muito como você viveu nesta terra. Basi inajalisha sana jinsi unavyoishi maisha yako hapa duniani. And that's why the book of Daniel chapter 12, É por isso que no livro de Daniel, capítulo 12, verses 2 and 3, he lays forth that tremendous versículos promise of 2 e life 3, after ele estabelece esta tremenda promessa da vida depois daqui. this. And he says the following, E ele diz o seguinte, Daniel chapter 12, verses 2 and 3. Daniel capítulo 2, versículos 2 e 3. He says, multitudes who sleep in the dust of the earth will awake, some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt. Ele diz, multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para vergonha e horror eternos. E ele diz, aqueles que são sábios brilharão, reluzirão com o brilho do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo sempre. O Senhor está dizendo muito claramente que a morte é um encontro marcado, totalmente, já tem um encontro marcado, é totalmente inevitável. E que todo homem tem que morrer e vai morrer. Então é melhor você pensar na outra vida, na vida depois desta terra.
Então, o fato dele dizer que você tem que você só vai viver uma vez na Terra, então você tem uma ampla oportunidade para se preparar. Em outras palavras, ele está dizendo que nós estamos de passagem, somos inquilinos, estamos de passagem, somos peregrinos, estamos indo para nosso lar eterno. A cidade que ele me mostrou, a cidade da Nova Jerusalém, o estado eterno de Deus. Bwana alinionyesha makao ya wenye haki. Então, essencialmente, depois da morte vem o juízo. A morte não é o fim da sua vida. Depois da sua morte virá a prestação de contas. Então, você vê muito claramente aqui que se você conectar isso com 1 Tessalonicenses capítulo 4, dos versículos 13 ao 18, como nós lemos, where he said, brothers and sisters, brethren, in other words, we do not want you to be ignorant about those who fall asleep or grieve like the rest of mankind who have no hope. Onde ele disse, irmãos e irmãs, nós não queremos que vocês sejam ignorantes quanto àqueles que dormem na morte, para que vocês não se entristeçam como aqueles que não têm esperança. Porque ele diz, se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, então, nós também cremos que Deus trará juntamente com Jesus aqueles que nele dormiram. Então, esta é a conversa que o Senhor está tendo com a igreja. E aqui ele está se referindo àqueles que morrem antes do arrebatamento, os que dormem antes do arrebatamento, estão apenas dormindo. E ele está exaltando e falando com a igreja, a comunidade dos crentes, a comunidade dos cristãos. Ele está falando com a igreja. E ele está dizendo para eles que a morte é apenas um sono, porque depois disso virá a prestação de contas. Virá a prestação de contas. E ele está dizendo que sem este conhecimento, sem esta informação, sem esta revelação de que esta vida é temporária e vai chegar ao fim, e depois disso virá a prestação de contas, então depois disso, você não vai mais desperdiçar a sua vida nesta terra, mas você vai usar muito bem do seu tempo aqui. Então, o Senhor está dizendo que para um cristão não é bom para você ser ignorante. Ele não quer que vocês sejam ignorantes. Ele quer que vocês estejam totalmente informados do fato de que esta vida é temporária, a morte é apenas um sono, e então a vida real, a verdadeira vida, a vida eterna virá depois. Está bem na nossa frente aqui. E ele diz que nesta forma você se torna iluminado, você vive uma vida cristã iluminada, você vive muito consciente de que esta vida não vai durar para sempre. Ele é apenas temporário e você começa a se preparar para o seu lar eterno, o lar eterno dos justos.
is requiring you, the church, Ele the está Christians, pedindo to para not live vocês, in a ignorance igreja, and os squander cristãos, away para your não life viverem em here and then ignorância e end up in the lake of desperdiçarem fire. sua vida aqui e então acabar no lago de fogo, por ignorância. Anapopoteza tu maisha yenu hapa duniani kisha muambulie katika moto wa jehanamu kule jehanamu. No, he says, Não, ele está dizendo que a mera definição, por definição, o cristão é alguém que deve ser totalmente informado, totalmente iluminado, totalmente educado, totalmente consciente desta informação, totalmente iluminado e consciente desta informação. Ni mtu ambaye ameangaziwa, ni mtu ambaye ameelimika, ni mtu ambaye anajua, ana maarifa na hekima na busara. Basi sio mtu ambaye hana ufahamu, ako na sintofahamu, ambaye anafuata tu habari bandia ambazo sio za ukweli. Então, em outras palavras, ele está dizendo que é a sua responsabilidade quando você nasce de novo, ter certeza de que você, como cristão, você é responsável como cristão, estar num lugar onde você recebe a informação correta, estar em uma igreja, você tem que ir a uma igreja onde você vai receber a informação correta, aceitar a informação correta e não estar ouvindo essas coisas, ou como viver bem aqui. Não, você tem que buscar e receber a verdadeira informação de que esta terra vai chegar ao fim, esta vida é temporária. A sua vida chegará ao fim, esta terra é temporária. Fahamu unaofaa ya kwamba usiwe katika mahali ambako unapotoshwa, mahali ambapo hawakupatii ile iliyo ya kweli. Fahamu ni wa kweli, kitu ambacho si cha kweli, ambapo anakuambia sijui utaishi maisha yako hapa duniani milele. Hapana. Unapaswa kuwa na ufahamu na kujua ya kwamba unapaswa kujiandaa kwa ajili ya maisha yako milele. E este aspecto de saber que nós somos estrangeiros nesta terra, somos exilados, somos temporários nesta terra, esse aspecto do Evangelho que te ilumina para você saber que você é temporário aqui, ele forma uma das doutrinas mais fundamentais da fé cristã, é o fundamento da nossa salvação, porque o maior fundamento da doutrina e da fé cristã é saber que esta vida nesta terra é temporária. Basi inatengeneza msingi madhubuti kabisa wa Ukristo wetu, wa imani yetu kama Wakristo, ya kujua ya kwamba isto deve criar e deve ser o fundamento fundamental, a doutrina fundamental, a fé fundamental para a salvação da fé cristã. Porque se ele se refere a coisas chaves, como que isso como pilares da salvação, ele cita a morte, ressurreição, retorno de Cristo, arrebatamento, o papel da morte, santidade, justiça, pureza. Estas coisas são as coisas chaves que são os lares da nossa salvação cristã. A morte, a ressurreição, a vida de Cristo, o arrebatamento, a vida eterna. Mambo ya muhimu kabisa kabisa ambayo ndio msingi wa wokovu wa Kikristo. As escrituras que eu li para vocês nesta noite são muito fundamentais para enfatizar e trazer para vocês o conhecimento de que realmente a salvação cristã é para nos iluminar para o fato de que a vida nesta terra é temporária. Ambayo yanapaswa kutuangazia na kutuambia kwamba maisha hapa duniani ni muda mfupi. E que nós temos que nos preparar para uma vida melhor. É por isso que eu disse que deve ser a doutrina fundamental da sua salvação e fé cristã. Mafundisho ya msingi, imani ya msingi kabisa kabisa kwa imani ya Kikristo.
É por isso que eu disse que você tem que estar totalmente ciente, consciente para o fato de que a vida nesta terra é temporária e você tem que usá-la para se preparar para o reino vindouro. Então, quando você olha a vida de um crente cristão, você pode ver se esta pessoa está se preparando. Ni lazima uelimike, lazima upate kuwa na ufahamu ya kwamba maisha hapa duniani ni ya muda mfupi, hivyo basi tupasa kuitumia vyema kabisa kwa ajili ya uzima wetu wa milele, maisha baada ya milele. Quando você olha, se nós somos um cristão totalmente iluminado a respeito deste ensino fundamental da nossa vida, de que esta vida é temporária. Então, quando você olha para um cristão, a salvação cristã deve enfatizar para você que esta vida é temporária. Então, quando você olha os cristãos, isto deve te dizer, uau, esta pessoa está se preparando para a eternidade. Esta pessoa está se preparando para sair fora deste lugar. Então, se você conhece o fundamento da fé cristã, que esta vida é temporária e depois vem a verdadeira vida, então, sabendo disso, quando você olha a vida de uma pessoa que está se preparando assim, então você vê, não, realmente esta pessoa está se preparando para outra vida, está se preparando para a eternidade. Esta pessoa que é nascida de novo, ela sabe, toda pessoa que é nascida de novo, ela sabe que essa vida é temporária. Então, eles estão em um lugar onde eles estão bem posicionados para receber esta informação. E tão importante ter acesso a esta informação de que a morte, ela é inevitável e há, então, a eternidade da alma. Sobre a morte, a ressurreição. Totalmente conscientes do retorno de Cristo, a respeito do arrebatamento da igreja, a respeito da santidade e da justiça, como instrumentos chaves e fundamentais para te preparar para a eternidade. A respeito da pureza e resplandecer a luz de Cristo como uma evidência real de que esta pessoa está se preparando para a vida depois da morte, para a vida eterna. Consciente do poder do sangue de Jesus para lavar o pecado e pregar o evangelho da cruz e do sangue e a crucificação da carne. Então ele está dizendo que a informação que você está vendo, tendo pregado na igreja lá fora, não é útil, não pode ser usada para te preparar para a sua eternidade. São notícias falsas. O que está sendo pregado é fake news. Porque ele está dizendo que aqueles que foram iluminados, eles sabem que Deus é luz. Ele sabe que nós que somos nascidos de novo, os filhos de Deus, nós temos que andar nesta luz. Que nós temos que ser conscientes e ser sensíveis, estar conscientes e iluminados a respeito do pecado. E nós também temos que estar conscientes das consequências do pecado. E que nós temos que entender o poder da confissão e do arrependimento do pecado, que isto é o que nos faz nascer de novo.
E ele diz que nós temos que estar em uma posição para aceitar e receber o sacrifício que Jesus fez como propiciação pelo nosso pecado. Ile dhabihu ambayo Yesu Kristo alitupatia, ile kuondolewa na dhambi. O Senhor está dizendo muito claramente aqui para nós nesta noite que se nós realmente somos cristãos, nascidos de novo e recebemos a graça, essa graça tem que nos iluminar para o fato de que a vida nesta terra é temporária e você tem que começar a viver a sua vida enquanto você se prepara, demonstrando uma evidência na sua vida de que você de fato está se preparando para a eternidade. Ni muda mfupi, basi tunapaswa kuanza kuishi maisha yetu tukijiandaa kwa ajili ya maisha ya milele. Que a obediência a Deus é a chave. A obediência à voz de Deus que você ouve nesta terra é obrigatório. É realmente o que vai te iluminar. É a luz. 1 João, capítulo 1. So if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Ele diz, se dissermos que não temos pecado, nós mentimos e não praticamos a verdade. 1 João 1,6. Então o Senhor está dizendo que agora mesmo a voz dele está chamando as nações para se preparar para a vinda do Messias. E que nós temos que estar muito conscientes de que a vida nesta terra é temporária e como nós vimos em 1 Tessalonicenses 4, dos versículos 13 ao 14, ele está se referindo àqueles que morreram antes do arrebatamento. Que eles estão dormindo. E a contemporânea é a vida nesta terra, é para enfatizar o fato de que esta vida é muito temporária e que vem uma outra vida depois e que a morte não é o fim. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que para nós, como cristãos, Ele chama a morte de sono, como alguém que estivesse dormindo, porque haverá um despertar ao som da trombeta, haverá um despertamento, estas almas vão acordar e estas almas virão para Cristo naquele dia. Wakati mtu anapokufa kimsingi amelala usingizi. Mwili ambao umekufa utaamshwa katika siku hiyo wakati Kristo atakapokuja na nafsi zao. And that calling of death sleep, e este chamado, e porque Deus chama a morte de sono, é o que realmente traz esperança para a igreja. Que ele diz, você não pode se entristecer como os ateus, os pagãos que não têm esperança, porque realmente você vai acordar de novo no dia do arrebatamento. O cristão está apenas dormindo. Lembre-se, você pode colocar isso na sua mente, que a morte não é o fim da esperança. A morte é o oposto da esperança nessa vida, mas quando você é nascido de novo, para o mundo, a morte não há esperança, mas para os nascidos de novo, a morte e a esperança da ressurreição andam juntas para o cristão.
A morte é a passagem para a outra vida, para a vida eterna. A salvação que Jesus nos trouxe, ela é tão poderosa, onde agora morte e esperança andam juntas. Em outras palavras, o aguilhão da morte é neutralizado. Então agora há esperança quando você morre. Inamaliza kabisa kifo, ule uchungu wa mauti inamalizika kabisa kabisa na kuisha kikamilifu kabisa ikiwa umeokoka unapokufa. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que a salvação que nós recebemos do Deus Todo-Poderoso é aquela que agora faz com que os cristãos vivam a sua vida em total contradição, em total distinção e diferença daqueles que não são nascidos de novo. Ele está nos chamando para viver nossa vida totalmente diferente como nascidos de novo, que os cristãos, eles têm que ser totalmente, com toda a evidência, diferente daqueles que não são nascidos de novo. E ele está dizendo que nós nos entristecemos, mas não nos entristecemos com tristeza e dor. Nós nos entristecemos, mas com esperança. Com esperança. Em outras palavras, foi dito aos cristãos para celebrar a vida. Quando há um funeral de cristãos, há uma celebração da vida que nós vivemos. O funeral de um cristão deve ser uma celebração da vida. Então ele está dizendo que tem que haver uma diferença no funeral daqueles que são nascidos de novo e daqueles que não são nascidos de novo. Em outras palavras, o Senhor está usando esta escritura, os primeiros versículos de 1 Tessalonicenses 4, do 13 e 14, para realmente chamar os cristãos para viver uma vida totalmente diferente daqueles que não são nascidos de novo. Eles têm que ver que você é nascido de novo. Kuishi maisha tofauti kabisa na watu wasiookoka. Por quê? Por que você tem tanta esperança na morte? Porque Cristo Jesus derrotou a morte. Então, se nós cremos que Cristo Jesus morreu e ressuscitou, então nós também cremos que Ele está vindo para aqueles que morreram antes do arrebatamento, para ressuscitá-los também, da mesma forma como Ele também ressuscitou. Kabla ya unyakuzi ili kwamba wapate kuishwa kama vile tu nyinyi mtakaponyakuliwa. Agora, esta é a pedra fundamental da fé cristã. Esta é a doutrina fundamental da salvação cristã. Que Cristo Jesus morreu e ressuscitou. Ele diz, esta é a base da vida que nós vivemos nesta terra. É isto que nos faz viver olhando a eternidade que transcende esta vida. Quando agora nós estamos focados na vida eterna, agora nós derrotamos a morte. Na kufufuka tena. Hivyo basi nasema kwamba ina maana yake ya kwamba tumeshinda mauti, tumepita kifo. E é por isso que em 1 Coríntios 15, versículos de 1 a 3, ele diz o seguinte. 1 Coríntios 15, de 1 a 3. Ele diz, agora, irmãos e irmãs, eu quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei. Novamente.
Quero lembrar-lhes o evangelho que eu preguei para which you vocês, received, on which you have taken your stand. o qual vocês receberam e no qual vocês estão By this firmes. gospel you are saved. Por meio deste evangelho vocês são If you hold salvos. firmly to the word I preach to you, Desde que vocês se apeguem firmemente à palavra que you lhes have believed preguei. in vain. Caso contrário, vocês creram em vão. What I received, I passed on to you as of first priority, first importance. Pois o que eu recebi, eu transmiti para vocês como a primeira prioridade. Died for our sins. Que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. He was buried. Ele foi sepultado He was raised on the third day. e ele ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, He appeared to Peter e ele apareceu a Pedro and then to the 12. e depois aos 12. After that, he appeared to more than 500 of the brethren at the same time. Depois disso, ele apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez. Most of whom are still alive. A maioria deles ainda vive, Some have fallen asleep. embora alguns já tenham adormecido. To James, Depois ele apareceu a Tiago the apostles, e então a todos os and apóstolos. last of all, he appeared to me also. E depois destes, por último, apareceu a mim também, Abnormally born. como a um que nasceu fora de tempo. É o apóstolo Paulo falando. He's saying that this tremendous Ele está dizendo que esta tremenda esperança que Jesus trouxe para a salvação cristã, de que nós sabemos que a vida nesta terra é temporária e que vem a morte, mas para nós temos esperança além do túmulo. Katika dunia hii ya kwamba tupate kujua ya kwamba hata ingawaje maisha hapa duniani ni muda mfupi, kwetu sisi tuliookoka tunalo tumaini. for us we have hope. Kwetu sisi Então tuna nós tumaini. temos esperança. Hope is because Christ Jesus died. E esta esperança é porque Cristo Jesus morreu e ressuscitou, significando que Ele é poderoso para destruir o aguilhão da morte, para tomar a vitória e neutralizar e derrotar a morte. Kwamba aliweza kushinda mauti kabisa, kushinda ule uchungu na utungu wa mauti. And he says that is the bedrock E ele diz foundation of the que Christian esta faith. é a pedra fundamental da fé cristã. Wa imani ya Kikristo. And that's why in Revelation chapter 1 verse 5 E é it por says, isso que em Apocalipse capítulo 1, versículo 5, ele diz: Anasema, and from Jesus Christ, who is the faithful witness and the first begotten from among the dead, the firstborn from the dead. Aleluia! E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito, o primeiro a ressuscitar dentre os mortos. Isto é sério, povo abençoado. The blessed hope that the A Lord esperança, a bendita esperança que o Senhor exalta desde o momento quando você nasce de novo e Ele diz: olha, agora você tem esta bendita esperança. kwamba tazama, sasa unalo tumaini barikiwa. now you are not like any other people. Agora você não é igual às outras pessoas da terra. Agora você está vivendo com uma tremenda esperança, uma eterna esperança. And that's why in 1 Corinthians chapter 15, E é verses por isso 50 to que em 58, 1 Coríntios 15, do 50 ao 58, 1 Coríntios 15, 50, it says the following, 1 Corinthians 15 verse 50. ele diz em 1 Coríntios 15, versículo 50, Turn with me there, blessed people.
Abram comigo lá, povo abençoado. The book of 1 Corinthians, chapter 15, verse 50. O livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 50 em diante. Ele diz: isto eu vos declaro, irmãos e irmãs, Flesh and blood cannot inherit the kingdom of God Almighty. que carne e sangue não podem herdar o reino do Deus Todo-Poderoso. Perishable inherit the imperishable. Nem o que é perecível pode herdar o imperecível. E ele diz: ouça, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, All be changed. mas todos seremos In the transformados. twinkling of an eye, No momento, num abrir e fechar de olhos, trumpet. ao som da última Now he's trombeta. describing the rapture of the church. Agora ele está descrevendo o arrebatamento da igreja. And he says the following. E ele diz o For the seguinte: trumpet will sound, pois a trombeta soará and the dead will be raised imperishable. e os mortos ressuscitarão And we will be incorruptíveis, changed. e nós seremos He says, "For the transformados. perishable must clothe itself with the imperishable, Porque ele diz: pois é necessário que aquilo que é perecível se revista de imperecibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. has been clothed with the imperishable, Então ele diz: quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de then imortalidade, the thing that is written will come true. então se cumprirá a palavra que está escrita. Has been swallowed up in victory. We are the only A religion morte that foi announces destruída that pela has been vitória. swallowed up in victory, Nós somos has been a defeated. única religião que anuncia que a morte foi tragada pela vitória. A morte foi destruída, aniquilada pela And he vitória. says, where all death is your victory, where all death is your sting. E ele diz: onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? That is the blessed hope that the church has. Esta é a bendita esperança que a igreja tem. É por isso que o Senhor diz que nós temos que ser iluminados a respeito disso, para não desperdiçarmos a nossa vida nesta terra passageira, nesta terra temporária. We must be enlightened about that. Nós temos que ser iluminados, ter revelação a respeito disto. Our belief as Christians centers the E soul. a nossa fé, a nossa crença como cristã, centraliza na nossa alma. A nossa alma é o centro desta esperança, porque é a alma que vive para sempre. É a alma que vai viver para sempre. O corpo volta ao pó. And that's why he says, even though I E é walk por through the isso que valley ele of the shadow diz of death, que I shall mesmo que eu fear no andasse evil. pelo vale da sombra da morte, não temeria a morte, porque o Senhor me consolaria. Esta é a base da nossa esperança. Não temerei mal algum. Salmo 23. And that's why the message of the rapture E é por is a isso message que a of mensagem do tremendous arrebatamento hope to this é uma mensagem de tremenda esperança para esta geração. And that hope is that Christ E esta Jesus esperança died and é rose que again. Cristo Jesus morreu e ressuscitou novamente. And that you too as a believer, we too, E que we will você now também, be como reunited crentes, with Christ. nós também um dia seremos reunidos com Cristo. And that is the essence of our sacrificial E living esta as Christians. é a essência da nossa vida sacrificial como cristãos. In other words, Em outras
palavras. Nós temos que viver uma vida sacrificial. Em outras palavras, sabendo que estarmos ausentes do corpo é estarmos com Cristo. É por isso que você vê que Simeão, depois de receber o bebê Jesus, ele contemplou a salvação que Deus tinha para Israel e para as nações. Quando Jesus foi trazido para aquele templo, Simeão disse: agora, Senhor, pode despedir o teu servo, porque eu tenho paz, porque agora eu tenho esperança da eternidade. Eu vi a tua salvação. Akaona ule wokovu ambao Mungu aliandalia mataifa na utukufu ambao anaandalia Israeli. Hivyo basi akasema ya kwamba sasa Bwana, waweza muondoa mtumishi wako kwa amani, kwa sababu sasa nimeuona wokovu ulioandalia mataifa. Porque quando você morre, os crentes vão diretamente a Cristo. E devido à morte e à ressurreição de Cristo, por causa da ressurreição dele, todos os crentes, quando partem, vão direto para ele. E é um lugar de descanso. Então, no arrebatamento, teremos glória e estaremos unidos a Ele para sempre. Esta é uma tremenda promessa, povo abençoado. Depois disso, todas estas escrituras que eu li têm que te fazer entender que a vida nesta terra é passageira, não vai durar para sempre. E, portanto, os cristãos devem viver a sua vida como peregrinos, estrangeiros nesta terra. Porque depois disso virá o juízo. E o Senhor fala muito, muito claramente que esta vida é temporária. E ele fala a respeito daqueles que morreram antes do arrebatamento. Ele não quer que nós sejamos ignorantes a respeito do fato de que quando você morre como cristão, você vai diretamente para a presença do Senhor. Nós vamos voltar novamente, povo abençoado, e vamos continuar transmitindo esta tremenda mensagem do Messias, da vinda do Messias. O Messias está vindo. Estejam sempre preparados. Obrigado.